Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo à 11ª aula do curso Pré-ENEM FMG de Ciências Humanas. Eu sou a professora Simone Fonseca, da disciplina de Geografia. Hoje a gente vai abordar, nesta aula nós estudaremos aí as teorias demográficas principais, características de cada uma delas, a teoria malthusiana, neomalthusiana, marxista-reformista e a teoria eco-malthusiana, tá? Então, como vocês aí sabem, a população ela já passa de 7 milhões, aqui eu tenho um recorte do jornal mostrando a festa de bilhões, e vai continuar crescendo, por conta desse crescimento, justamente nesse crescimento populacional, que é motivo de preocupação da sociedade, de políticos, das políticas e de especialistas, em demografia. Então, por isso surgiram as teorias demográficas. Essas teorias demográficas, elas também são importantes, porque através delas, através desses estudos, a gente consegue vislumbrar o que? Políticas públicas adequadas para a população, tá? Então, minimizar os impactos desse crescimento populacional no planeta é importante. A gente começa aqui com a teoria malthusiana, a teoria de Malthus, Thomas Malthus, você já deve ter ouvido falar, Então, essa teoria malthusiana foi publicada aí na Inglaterra, lembrando que o Malthus ele vivia ali a primeira revolução industrial na Inglaterra, que a primeira revolução industrial foi na Inglaterra, e aí a gente tem o que? Uma inversão da população urbana, rural, antiga era rural, antiga, Inglaterra você tinha uma população maior rural, e você tem essa inversão do rural para o urbano, e aí quando acontece essa inversão, da população residir mais na zona urbana do que na zona rural, a urbanização ela aumentar e com ela vinha a questão ali, de saneamento básico, melhoramento aí na questão da medicina, você tem o que? Um aumento aí na taxa de natalidade e uma diminuição na taxa de mortalidade, e com isso a população começa a aumentar. Tá? Então, a teoria malthusiana, é importante que vocês tenham isso em mente, ela é caracterizada como o quê? Uma política o quê? Uma teoria antinatalista e conservadora. Então, para o Malthus, a erradicação da pobreza e da fome por meio do controle de natalidade era necessária, além de medidas como, por exemplo, ter casamentos mais tardios, que o número de filhos tinha que ser compatíveis ali, com os recursos dos pais, e por aí vai, Então, o Malthus, ele entendia que a população ele crescia de forma geométrica, enquanto que a produção de alimentos de forma o quê? Aritmética, E aí ele falava também, que a própria natureza se encarregava, de fazer esse controle aí de crescimento populacional. Ele se encarregava através de quê? Através de epidemias e através de catástrofes naturais. No entanto, só esses fenômenos não eram necessários para que a gente freasse esse aumento populacional. Isso, na teoria, nas ideias malthusianas. Por isso que era necessário você ter uma política antinatalista, Então, o que acontece? O Malthus, ele errou de que forma, o Malthus, qual que é a crítica, Ele não contou com o desenvolvimento, primeiro, ele não contou com o desenvolvimento científico-tecnológico ocorrido no campo. Ele não contou, por exemplo, com o quê? Com a Revolução Verde, porque hoje, se a gente quiser acabar com a fome no mundo, a gente produz mais de 9 bilhões, aí de alimentos, toneladas de alimentos, ou seja, dá para matar a fome. O que acontece é o quê? A má distribuição desse alimento. O que acontece é o quê? É a má distribuição de renda, É as diferenças sociais e econômicas existentes no planeta, Então, Malthus ele não contava com essa tecnologia no campo, que foi a chamada Revolução Verde, O Malthus também ele não contava que o quê? Que cada país tinha um crescimento
é um ritmo de crescimento diferenciado. Nem todo país ia crescer da forma como a Inglaterra cresceu. Por quê? Porque o ritmo de crescimento de um país, né, ele é o quê? Ele depende do seu desenvolvimento social, econômico, né? Então, ele não é um ritmo igual, né? A Europa não cresceu de forma, né? O ritmo de crescimento populacional na Europa é diferente do ritmo de crescimento populacional do Brasil, isso é bem claro. Né? E o Malthus, ele não contava com isso, né? Ele não contava, por exemplo, com a emancipação progressiva da mulher, né? Com o uso de contraceptivos, né? Com a inserção da mulher cada vez maior no campo de trabalho, né? Com o grau de escolaridade da mulher aumentando. Então, por isso, né, que a teoria malthusiana ela caiu por terra. Tá? E por muito tempo ficou o quê? Ficou ali no limbo. Né? Somente após a Segunda Guerra Mundial, que a gente vai ter o quê? Uma explosão aí demográfica, que essa teoria malthusiana ele ressurge na chamada teoria neomalthusiana, né? Onde, o que acontece? Os neomalthusianos, eles pregam o quê? Que a alta, né, taxa de natalidade, ou seja, o número de filhos é grande por causa da pobreza. Né? Então, assim, as mulheres elas são pobres porque elas têm muitos filhos, e não o contrário, né? Então, a explosão demográfica do período pós-Segunda Guerra Mundial, ele ressuscitou que essas ideias malthusianas, tá? E aí a gente tem o quê? Eles atribuem a culpa pela situação da miséria dos países subdesenvolvidos. Isso é importante que vocês tenham em mente, tá? Eles concordavam que a agricultura era capaz de produzir alimento suficiente para todos, né? Mas por conta, né, dos países subdesenvolvidos e da pobreza e do ritmo diferenciado, a gente não conseguia chegar, né, a acabar com a fome. Defendiam programas rígidos de controle de natalidade, né, rotulado aí de quê? De planejamento familiar. Planejamento familiar não é ruim, mas uma coisa é a imposição desse planejamento familiar, né? Eles utilizavam ali programas também, né? Defendia programas como emprego de diversos métodos contraceptivos, né? Da ligadura ali das trompas, né? Por isso ali que a gente vê na década ali de 70, de 80, de 90 um número muito grande de mulheres, né? Fazendo essa ligadura. Defende, né, o aborto e também a vasectomia. Então, no geral, as teorias neomalthusianas eles defendem muito o uso, né, de contraceptivos, além de atribuir a culpa da pobreza ao quê? Aos pobres e não ao sistema, porque é aí que a gente vai cair na questão de quê? Né? Do marxista, reformista. Né? Os reformistas, ao contrário dos neomalthusianos, né, eles consideram que a própria miséria como sendo responsável pelo acelerado crescimento populacional, né? Esse é o neomalthusiano. Já os reformistas, eles colocam, né, que a alta taxa de natalidade não era a causa da pobreza, e sim a consequência, né? Então, o acelerado ritmo do crescimento populacional, ou seja, a miséria, não era uma causa, era a consequência, tá? Então, eles defendem o quê? A necessidade de reformas socioeconômicas que permite a elevação do padrão de vida. Então, eles cobram do Estado, né? E não jogam a culpa, eles não jogam a culpa, né, dos pobres em sua alta taxa de natalidade, e sim dos políticos que não têm políticas públicas adequadas, né, que façam com que esse ritmo em camadas sociais menos favorecidas decaia. Tá? O melhoramento da distribuição de renda de alimentos, né, o aumento da escolaridade, que resultaria no quê? Num planejamento familiar, ou seja, quando você tem a mulher, ela tem um alto nível de escolaridade, ela por si só, né, já faz o seu próprio planejamento familiar. E com isso você vai ter uma diminuição aí na taxa de natalidade e diminuição aí no crescimento vegetativo. Então, o que vocês têm que lembrar, né, que na teoria marxista, a alta natalidade, né, ou seja, a taxa aí da natalidade, o crescimento vegetativo, não era a causa da pobreza, era a consequência da pobreza. Ao contrário do neomalthusiano que fala, né, que a causa da pobreza, né, ou seja, a alta taxa de natalidade,
a causa é a pobreza, não é uma consequência, é a causa. Ok? E nós temos aí, por último, a teoria ecomalthusiana. Então, no contexto aí da teoria neomalthusiana, surge o ecomalthusiano, que utiliza um argumento de cunho ecológico-ambiental, né? Resultando aí no quanto o crescimento populacional pressiona o ambiente natural. E aí, mais uma vez, essa teoria ecomalthusiana, ele fala que o crescimento populacional intensifica a utilização dos recursos naturais para garantir o abastecimento da população, provocando grandes problemas ambientais. Mais uma vez, joga novamente a culpa para a população pobre de todos os problemas ambientais, o que não é bem isso, né? O controle populacional nos países pobres, localizados em sua maioria na zona intertropical, justifica-se pela necessidade de preservar a riquíssima biodiversidade dos ecossistemas tropicais, pois, segundo eles, né, segundo o ecomalthusianismo, o crescimento nesses países, nos países, né, em desenvolvimento, emergentes, subdesenvolvidos, sufoca o ambiente natural, né? Só que é importante ali, né, os grandes devastadores das florestas tropicais e de muitos outros ecossistemas foram os países ricos ao longo do processo de colonização na Ásia, na África e na América Latina. E aí é importante, né, saber que, por exemplo, quem mais gasta água? Qual que é o ramo de atividade que mais gasta água? É o quê? A agricultura, né? Mais 70% da água vai para a agricultura. E a agricultura também polui os solos, polui os rios. Né? Então, será que a população está aumentando, que está poluindo? Né? E aí eles podem falar assim, mas eles estão produzindo para matar a fome. Mas e aí? A fome continua, né? A miséria continua mesmo com essa alta produção de produtividade. Então, o que eu quero é que vocês pensem sobre isso, né? Sobre todo esse conjunto de teoria. Por hoje é só, até a próxima aula e muito obrigada!